Salve, salve, nação corintiana, tudo bem com vocês? Mais um vídeo se iniciando aí com as últimas notícias do Corinthians. Então vamos ver o que o Samir Carvalho trouxe aí de novidade do nosso Coringão. Então, sem mais enrolação, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like para fortalecer e vamos pro vídeo, beleza? Falando agora aí do mercado da bola do Corinthians, a gente tem algumas coisas para trazer para vocês, mas eu quero só falar antes do Cauê, né, Furquim, que é um jogador que tem se destacado, né, uma joia que tem se destacado aí nos treinos com o Dorival Júnior, né, o Cauê Furquim, ele tem apenas 16 anos, tá? Aliás, quando tinha 15 já tinha pulado, né, para a categoria sub-17, sempre foi tratado como uma joia no Corinthians e passou, né, a integrar aí os treinos, né, do técnico Dorival Júnior no Corinthians e tem se destacado com passes, com gols e chamou a atenção do treinador, tanto que o técnico Dorival Júnior, né, pediu para que ele permanecesse no elenco profissional, tá? Permanecesse no elenco profissional e não voltasse para a equipe sub-20. Então, é um jogador que deve sim receber chances, né, com o Dorival Júnior. O Dorival Júnior não tem medo de lançar garotos de 16 anos. Eu acompanhei bem a carreira do Dorival, principalmente, né, no Santos. O Dorival colocou lá o ataque com o Gabigol, o Giovânio, o Zeca na lateral, o Thiago Maia. Foram jogadores revelados por ele, porque as pessoas só lembram daquela geração Neymar e companhia, mas essa também ele revelou. E ele, inclusive, pediu, né, para que o atleta permanecesse, tá? Não fosse para o jogo contra o Fluminense, válido pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, não falei Sub-20, Sub-17, e ele, né, fica aí com o Dorival, com o elenco profissional nos treinamentos, tá? Sempre foi considerado joia no clube, até por isso, né, o seu primeiro contrato profissional tem validade até 2028 e uma multa, né, para o mercado internacional, para a Europa e companhia, uma multa de 50 milhões, tá, de euros. Nós estamos falando aí de 190 de 317 milhões de reais, tá? E uma multa de 30 milhões de euros, tá? Para o mercado aí nacional. Então é um jogador que realmente sempre foi considerado como um grande potencial, assim como o Pedro era, lembra o Pedro, né, que foi para o Zenit, o Cauê também. Então o Dorival tem sim, tá? Tem sim intenção, né, de aproveitar o Cauê já nessa temporada, inclusive no Campeonato Brasileiro. E aí, você já viu o Cauê jogar? Comenta aqui embaixo e deixe seu like. Seguindo para falar muito do Corinthians ainda, né, de jogadores que podem sair, que podem chegar, o Rodrigo Garro. Muita gente tem falado que o Rodrigo Garro vai deixar o Corinthians no meio do ano, que o Rodrigo Garro quer sair do Corinthians. O que tem de verdade? O que eu apurei é o seguinte: o Rodrigo Garro tem sondagens do exterior, nenhuma da Europa, mas de outros mercados, tá? Só que são sondagens que não ainda se transformaram em propostas oficiais. Por isso não dá para falar que o Rodrigo Garro vai deixar o Corinthians, porque proposta oficial mesmo, né, o Corinthians ainda não recebeu, além, claro, daquela do Zenit, tá? Mas o mercado que eu fiquei sabendo não é somente o Zenit, tá? Entrou na parada, né, o mundo árabe. Isso preocupa um pouco, né? O Coronado mesmo tem a sua carreira lá, teve a sua carreira no mundo árabe, eles pagam bem. E isso tem mexido com o Garro, porque o Garro entende que não ganha muito bem no Corinthians, tá? O salário do Garro está bem abaixo de muitos jogadores. Pra você ter uma ideia, o Garro ganha mais ou menos o que ganha o Palácios no Corinthians, que é o quarto lateral esquerdo do Corinthians hoje à disposição. O Garro ganha mais ou menos, até um pouco mais que o Palácio, mas ganha menos que o Pedro Raul. Então, assim, o Garro que recebeu um aumento, que na época que eu falei que ele ganhava 350 mil no Corinthians, muita gente duvidou da minha informação. Uma semana depois, o Corinthians renovou o contrato dele e deu um aumento para ele. Então, nunca duvidem, né, do que a gente fala aqui, porque o trabalho nosso é sério, você acaba sabendo sempre antes de todos, né? Com muitas informações a gente traz em primeira mão. E tô falando para vocês do Garro também. Esse salário que o Corinthians aumentou, meio que dobrou ali, quase chegando a 700 hoje no Corinthians, é um salário que o Garro acha que merece mais. Então, assim, a questão do Garro, o Corinthians consegue resolver fácil. Não estou falando que o Corinthians tem que fazer isso, né? Isso aí é de cada um.
Mas se o Corinthians renovar com o Garro, dar um aumento para ele novamente, eu acho que o problema está resolvido. Mas enquanto ele entender que esse salário que ele tem não é justo, ele vai ficar ouvindo as propostas. E eu acho que no meio do ano vão chegar propostas oficiais. Por enquanto, sondagem. O que é sondagem? Ó, o clube lá está interessado e aceita pagar isso para o Corinthians e tanto para você. Pô, é um caminhão de dinheiro, de salário. Então essa é a questão hoje envolvendo o Rodrigo Garro. Comenta aqui embaixo e deixe seu like. O lateral Joaquim Garcia, do Vélez Sarsfield, oferecido ao Corinthians, ele quer jogar no Corinthians. O Corinthians não respondeu ainda os representantes do atleta, tá? O Fabinho Soldado ainda não respondeu se quer ou não a contratação do jogador, mas o Corinthians já sabe, inclusive, o salário do atleta, tá? Se o Corinthians quiser contar com o Joaquim Garcia, vai pagar R$200 mil por mês. Isso mesmo. Ele ganhava 18 mil dólares, ganha, na verdade, ele ganhava não, né? Ganha 18 mil dólares no Vélez, está disposto a ganhar 35 mil dólares, um pouquinho mais no Corinthians. 35 mil dólares, nem os 200 mil reais dá 195 e alguma coisa. Dependendo, né, se o dólar subir, vai bater uns 200 mais ou menos. Mas, por enquanto, não houve resposta do Corinthians, ele quer jogar no Corinthians, já entende que é uma evolução, o futebol brasileiro já vai ganhar praticamente o dobro, né, do que ganha no Vélez, e é um salário de 200 conto, né, como diriam uns por aí, para jogar no Timão. Comenta aqui embaixo, você acha que vale a pena investir isso? Enfim, é uma boa aposta, jogador que viria por empréstimo, tá? Com opção de compra por esse salário. Comenta aqui embaixo e deixe seu like. O Corinthians fez uma proposta de empréstimo para contratar o Elinho, só que essa proposta não foi para o Toluca, essa proposta foi para os agentes do Elinho, tá? O Corinthians pediu, né, para que os representantes do Elinho levassem, né, essa oferta, né, essa intenção do Corinthians de contratar o Elinho por empréstimo, tá bom? Agora vai ficar na dependência se o Toluca entende que o jogador é um bom negócio emprestar o Elinho ou não. Duas coisas, né? Uma que pesa a favor e outra contra. O que pesa a favor é que os empresários do Elinho têm ótima relação com o Corinthians e tem um trânsito muito grande dentro do Parque São Jorge, tá? Inclusive, às vezes, reuniões que acontecem lá, eles estão presentes, enfim, uma pessoa delas, né, inclusive, tem boa relação com o Corinthians. Então, isso pesa a favor e dá essa liberdade do Corinthians chegar, né, nesse representante do Elinho, né, que chega, né, às vezes está no Parque São Jorge, enfim, não vou dar mais detalhes sobre isso, mas você já entendeu que é um empresário que tem bom trânsito e boa relação dentro do clube. Então, essa liberdade, né, que eles têm, fizeram o Corinthians fazer, né, a proposta verbal, não é uma proposta no papel, por empréstimo, tá? Na verdade, a proposta é o seguinte, ó, queremos contratar por empréstimo, né, e queríamos saber o valor e se há interesse de emprestar. Essa foi a proposta que o Corinthians fez, não está ainda discutido o valor, né, do empréstimo, tá? E nem se pagaria salário, se o Toluca ajudaria ou não. O que pega de forma desfavorável é a questão de venda, né? O Elinho foi vendido do Red Bull Bragantino para o Toluca por 15 milhões de dólares, né? Para você ver como o Corinthians vende mal os seus jogadores. Nós estamos falando aí em mais de 84 milhões de reais. Então foi muito bem vendido. Tudo bem que o Red Bull tinha 65%, o São Paulo ainda ganhou 35% desse valor, mas o Toluca pagou caro, pagou 15 milhões de dólares, né? O Toluca que vendeu, né, o Pedro Raul por 5 milhões de dólares ao Corinthians, pagou 15 no Elinho, tá? O Elinho é jovem ainda. Eu estava vendo aqui a idade do Elinho, um jogador de 25 anos, tá? Completou 25 anos agora, em abril, né? No último dia, em abril, dia 25 de abril desse ano. Então tem 25 anos. É um jogador que interessa e a proposta está feita ao empresário dele, tá? Não sei quando o empresário vai levar ou se já levou isso ao Toluca, mas o Elinho, temos negociação. Resumindo, temos negociação de Corinthians e Elinho. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, né? O Elinho pode ajudar o Corinthians? Eu quero o seu comentário aqui embaixo. O Corinthians precisa de gás, né? Um gás hélio aí, acho que ajudaria, né? Deixe seu comentário aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu quero